Hoje vamos dar continuidade na aula de ontem. Ontem a gente falou sobre o caminho largo e o caminho estreito. Então hoje nós vamos falar de novo sobre o mesmo assunto de uma outra visão. Bem, a gente vê falar por aí sobre o caminho largo e o caminho estreito, aparentemente são dois caminhos. Porém, nós vimos ontem que não são dois caminhos. Conforme a gente aprende nas aulas da Universidade X com o professor Akio, ele nos coloca nessa situação aqui. Nós tínhamos um cidadão que estava com desejo de ir para São Paulo. O desejo último dele era esse, o fim último. Porém, ele caminhava sentido Santa Catarina. Em algum momento da vida dele, na caminhada, ele encontra com um outro cidadão, tá, que estava indo para São Paulo. E eles conversam e de repente, esse daqui orienta ele, diz para ele assim: olha, você não vai chegar em São Paulo, porque São Paulo é para lá, e você está vindo para cá. Ele reconheceu o erro que estava tomando na sua caminhada e fez a metanoia. Então ele voltou de onde ele estava vindo. Então ele foi para São Paulo. Tá? Essa situação mostra que esse daqui que orientou não poderia estar em um outro caminho, tá? Porque se ele estivesse nesse outro caminho, indo para lá, ele estaria sozinho e ele não teria encontrado com esse para poder orientá-lo. Então o caminho largo e o caminho estreito é o mesmo. É largo porque muitas pessoas estão indo para o lado errado e poucas pessoas estão indo para o lado certo. E nesse momento eles se chocam, por isso o caminho fica estreito. Vamos hoje fazer a nossa demonstração trocando os fins, tá? Vamos agora usar o mesmo desenho, porém aqui eu vou colocar uma situação aqui, o eu, e aqui eu vou colocar Deus. Então vamos agora ver a imagem que nos retrata aqui nesse desenho. O cidadãozinho estava querendo ir para Deus, querendo evoluir a sua consciência e vir à salvação. Porém, ele estava indo para o centro, o egoísmo. Ele estava fazendo tudo para seu próprio bem e não via o próximo e nem a Deus. Ele via somente o seu eu. Quando ele foi instruído por alguém que tinha um conhecimento, o que ele fez? Ele fez a metanoia e foi sentido Deus. Bem, até aqui foi o que nós vimos ontem. Porém agora eu vou fazer uma outra demonstração com o que acontece com a pessoa que está caminhando, já recebeu a informação que ele deve largar o seu ego e ele está caminhando sentido a evolução. Em algum momento da vida dele, lá onde ele está sendo instruído, ele se depara com uma situação aqui chamada sentimentos religiosos. O que é isso aqui? Ele, onde está sendo instruído que ele deve fazer tudo para manter a sua moral. Ele sente que a religião é tudo para ele. Então ele começa a fazer as coisas certas, mas não é desejo do fundo do coração. Tudo que ele faz de certo é para atender o teu ego, o teu eu. Nessa hora, o que acontece com ele? Ele volta. De repente ele para e pensa: não, isso aqui não está certo. Bom, se não está certo, deixa eu fazer a metanoia de novo. E ele fica nessa situação. Lembra do exemplo da lâmpada? Olha aqui, ó. Ele fica conectando, né? Recebendo e emanando luz, e ao mesmo tempo ele fica desconectando, porque ele fica indo e voltando. Ele vai sentido a Deus e de repente ele volta para o sentido sentimentos religiosos, atender aquilo que a religião diz para ele que é certo, mas ele não coloca para a sua razão. Aquilo passa para ele ser uma verdade, mas uma verdade baseada nos seus sentimentos. Então ele fica tendo curto-circuito, conectando e desconectando, pecando e despecando a vida toda.
e ele não sai desse caminho, ele fica aqui. O que ele tem que fazer? Ele tem que tomar uma decisão com a sua razão. Bom, vamos continuar nesse exemplo aqui. Nós vimos, aqui está a nossa árvore da vida, aqui é o nosso mundo, é Malhud. Esse cidadão, ele está aqui, nós estamos aqui. Na árvore da vida, essa Sefirá, ela representa nós, o nosso mundo. Nessa forma aqui, que ele está aqui, ele nunca consegue subir para os mundos superiores. Ele fica sempre aqui nesse mundo, sempre nessa vibração, onde ele vai tendo luz e tendo escuridão, tendo luz e tendo escuridão, um passo para frente e um passo para trás. Esse aqui é um dos erros, onde ele vai infringir os valores morais. Bem, tem um outro erro. Ele está agora indo para lá, sentido Deus. Aí ele começa a fazer o bem. Ele faz o bem porque Deus pediu. Ele não imagina que o bem, ele tem um valor intrínseco em si mesmo. O bem deve ser feito, não é porque alguém está pedindo para você fazer. Não é porque a sociedade diz que o bem tem que ser feito. Não é porque Deus falou que o bem tem que ser feito. Até o próprio Criador, ele governa para o bem maior. Por isso nós temos que governar da forma como o Criador governa. Porque se nós estamos dizendo que nós somos a emanação do Criador, que estamos fazendo tudo para que ele receba o prazer de novo, que é o prazer que ele nos dá. Se ele está pedindo isso, se nós estamos fazendo o bem porque ele está pedindo, nós estamos sendo governados por um governo de tirania. Não é assim que Deus governa. Deus nos dá a situação e nós temos o livre-arbítrio para escolher fazer o bem. Lembra que nós temos livre-arbítrio para fazer o bem. Fazer o bem porque Deus pediu. Então também está errado, porque nós temos que fazer o bem porque nós encontramos no bem o seu valor intrínseco. Outra situação, fazer o bem para o meu crescimento moral. Bom, se eu vou fazer alguma coisa para agradar o meu ego, eu estou vindo para cá. Tá? Se eu dou uma cesta básica para alguém porque eu quero livrar a minha consciência do peso dela estar cobrando, você deveria ter doado uma cesta básica para tal pessoa e não fez, não tem virtude. Para com Deus não tem virtude. O que vai ter virtude são as suas ações que saem do fundo do coração. Aqui nós temos o cidadãozinho, você, eu, nós. O que acontece aqui? Vamos imaginar aqui o coração. Quando a gente fala coração, nós não estamos falando o coração de carne. Nós estamos falando no coração vontade, desejo, onde você vai tomar a sua decisão. Bem, na Cabala a gente diz que o ponto no coração é o que vai ligar ao Criador. Aqui está Keter. Keter representa a coroa, o Criador. Porém, ele está mais acima. A gente já viu em outros vídeos que ele é um infinito, está longe. Porém, nós temos no nosso coração um ponto onde, quando ele se desperta, ele tem a ligação direta com o Criador. Aqui, em volta desse ponto do coração, tudo é egoísmo. Nós temos que tratar. Por isso nós temos essa luta diária. Muitas vezes fica aqui, ó. Ele fica indo e voltando, porque ele não consegue atingir o seu ponto no coração, onde é o desejo do Criador que está ali. Me perguntaram, que é o desejo do Criador? Que desejo que ele tem? Que prazer que ele quer nos dar? O que ele quer nos dar é tudo isso que nós temos aqui. A vida, o alimento, o ar para respirar, as paisagens, a água, tudo, o universo, as estrelas, tudo, o céu para a gente contemplar. Tudo isso é o que ele quer nos dar. É esse o prazer que nós vamos receber. E quando a gente recebe isso e vive com gratidão, ele está recebendo de volta. É isso que eu queria dizer naquele vídeo anterior que algumas pessoas não conseguiram entender. É
Tudo que nós temos, é isso que ele quer nos dar. Mas, para ele receber prazer de volta com isso, é preciso que nós sejamos gratos por tudo. Vamos continuar aqui. Fazer o certo porque é certo. Também é um outro aqui. Aqui já é 3. Certo porque é certo. Bom, se eu vou fazer o certo porque o certo é certo fazer, é o mesmo que eu dizer assim. Vou fazer um exemplo aqui. Se eu faço o certo porque é certo, porque alguma coisa eu estou querendo fazer para agradar aqui. Eu tenho aqui um músico. O A e o B. O A, ele grava um CD. Porque ele quer ganhar dinheiro, porque ele quer comprar livros para se instruir e instruir outras pessoas. Em algum momento na vida dele, ele olhou para uma comunidade ou algumas pessoas e ele acha assim, essas pessoas precisam ser instruídas. Então eu vou comprar livros para poder instruir elas. O que eu posso fazer? Bom, o meu trabalho, então eu vou gravar música e vou poder ganhar dinheiro para instruir essas pessoas, que eu quero ver elas evoluídas na vida. O B, ele pensa assim, bom, eu vou gravar porque eu quero ganhar dinheiro para comprar livros para poder instruir pessoas. Mas o fim último dele não é ver as pessoas evoluídas. O fim dele é que a partir do momento que ele está instruindo pessoas, ele possa ganhar mais dinheiro com isso. Então, no caso B, ele está agradando o seu eu. Faz o certo porque é certo fazer, ele trabalha, faz tudo certo, só que o fim, a intenção, o desejo último dele não tem valor moral, porque ele está agradando o seu ego. E só existe uma situação para agradar o Criador, no sentido de valor moral: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo e fazer o bem. Resumindo, nós não podemos agradar o nosso ego. Diante dessas situações aqui, eu quero dar mais um exemplo para a gente entender por que esse cidadão ele fica indo e voltando. Nós temos um exemplo a seguir. O homem peixe. O que significa isso? Por que ele é assim? Porque o homem peixe ele está mergulhado na água. O peixe não está dentro da água. Então ele fica ali vendo metros. A visão dele aqui é aqui só. Ele não consegue passar daqui porque ele tem um círculo muito limitado com sua visão. Ele está mergulhado na água e a água representa emoção. Então ele toma todas as suas decisões nos sentimentos religiosos, no sentimento da sua vida diária. Ele não leva para a razão. Aquele processo todo que a gente viu nos vídeos da verdade, ele não trabalha isso. Esse é o homem peixe. E nós temos aqui o homem animal. Vou fazer um gatinho aqui para a gente entender. O homem animal, ele já tem uma visão mais longa. Ele já saiu da água. Ele está na terra. Só que, mesmo que ele vê aqui, ele está trabalhando por instintos. Ele ainda continua com os seus sentimentos. Ele saiu da emoção, mas ora ele volta para a emoção. Ora ele vai para a terra. Ora ele volta. Ele toma decisões sempre em estado de sentimento. Depois nós temos o homem-homem. Aqui. Esse aqui já é diferente. A visão dele é longa, faz planejamento. Ele já começa a entender que ele precisa fazer o bem. Só que ele não consegue separar o fim último dele. Ele ainda faz o bem, mas pensando assim: eu vou fazer isso e vai ser muito bom para mim. Vou fazer aquilo, as pessoas vão ver que eu fiz. E assim por diante. Então ele é um homem religioso. Ele marca datas. Então ele não está na água, ele não está na terra, mas ele tem aqui heranças das pessoas anteriores. Ou seja, da evolução antes dele. Porque isso aqui tudo é evolução. A pessoa vai evoluindo, saindo de um para o outro. Esse cidadão aqui,
ele já começa a ter um desejo aqui no coração. O ponto do coração dele, que é a ligação que tem com o Criador, já começa a trabalhar. Ele começa a fazer questionamentos. Ele estuda sobre o Criador e começa a não entender. Ele fica ali, será que eu preciso de alguém para me ensinar? Onde eu vou buscar conhecimento? Mas ele fica ali amarrado ainda, na sua zona de conforto. Mas ele já se despertou, ele está vendo diferente já. Ele já não vê como os homens anteriores. Ou seja, aquele passado dele já ficou para trás, agora ele está numa outra fase. Porém, existe o outro homem. O homem que já entendeu. Ele foi o iniciado, ele agora já está com o ponto no coração despertado. E ele já está a caminho do Criador, da evolução. Ele já está evoluindo. Ele já saiu da sua fase de homem natural, que é esse aqui, e ele já é um homem estudioso, um exo, alguém que já está acima desses outros aqui. Ele consegue estar ali na pirâmide, aqui nesse meio aqui já. Ele já não está aqui embaixo. Ele já não é guiado por multidão. Ele já faz escolhas próprias. Ele já começa a entender que a situação, ele tem uma visão assim, ó, ele olha para baixo já, ele já começa a ver aqui as pessoas de cima para baixo. Ele já é diferente. Ele está construindo a sua imagem aqui no mundo superior. Ele já construiu uma imagem aqui e hoje ele está aqui ainda. Ele está aqui em Malhut. Ele está nessa parte de baixo da árvore da vida. Só que ele já está construindo para si o mundo vindouro. Quando ele desencarnar, quando ele sair desse plano aqui, desse universo e dessa dimensão, ele for para a dimensão dos mundos superiores, onde que representa o sutil, o quântico, onde está mais próximo do Criador, onde tem mais luz. Quando ele for para cá, quando ele se desencarnar, ele vai ter mais luz. Ele vai para uma vibração melhor do que se ele não estivesse saído dessas fases anteriores. Diante disso, nós podemos tirar aqui que a moral, ela não pode ser baseada em sentimentos. Ela tem que ser baseada em razão. Você tem que buscar sempre caminhar sentido o Criador, mesmo que o caminho seja estreito, mesmo que encontre dificuldade pelo caminho. Você tem que sair dessa caminhada onde a multidão está vindo, para o lado do ego, do eu. O seu trono no coração não pode estar lá o eu. Tem que estar Deus no teu coração. É Ele que tem que estar. Porque se você não coloca Deus ali dentro, quem está lá é o eu. E daí Deus está aqui do lado, aqui, ó. Aí você criou um desvio para Deus. E a sua vida fica sempre assim, ó. O que você tem que fazer é ir em frente. Quando você vai em frente, você está subindo os degraus da árvore da vida. Você vai estar subindo sentido ao Criador. Mas se você fica vivendo na emoção, tomando decisão porque os outros dizem que é certo, mas você não faz uma conclusão interior, você está sempre vindo para o lado do ego. E o ego é o seu diabo. Fuja dele, resista a ele, ele vai fugir de você. Porque ele, na verdade, ele nem existe. O ego, somos nós que criamos ele. Ele está para te derrubar e te trazer sempre para o lado ao contrário do bem. O bem vai para lá, o mal vai para cá. O nosso ego, ele faz só vir para cá, só agradar a nós mesmos. Enquanto a pessoa estiver agradando a si próprio, ele não está indo para lá. Ele pode fazer o bem, mas não vai ter virtude. Porque o que tem virtude são as escolhas baseadas num fim último.